Justificado é ser declarado justo, embora eu não seja. Justificado é ser colocado no nível de Cristo Jesus. Vamos dar continuidade, né, à nossa aula no Evangelho de Marcos. Nós demos um começo, né, na última aula, mas é necessário também buscarmos mais, porque nós não falamos de datas, nós não falamos quem foi realmente Marcos, o seu nome, a sua origem, de onde é. Então, primeiramente, para conhecermos, né, o nosso escritor, o nosso evangelista, Marcos, precisamos entender que primeiro ele esteve preso, né, com o apóstolo Paulo em Roma. Então, se você abrir Colossenses capítulo 4, versículo 10, você vai ver o próprio Paulo ele fazendo menção de João Marcos, né, que era realmente o nome de Marcos. Ele se tornou um colaborador do apóstolo Paulo, ele passa a colaborar, né, com o evangelismo, com a obra missionária, e claro que lá para os primórdios, mais para frente, então há um problema entre os evangelistas, né, entre Paulo, entre Marcos e Barnabé, e aí Marcos ele vai seguir outro caminho, ele vai seguir outro destino, e que nós devemos entender essa separação como algo positivo para o evangelho. Meus amados, nós sabemos que as divisões elas não são algo positivo para a igreja, mas nesse sentido, então soou como algo positivo. Por quê? Porque o evangelho ele teve a oportunidade de crescer em outros lugares, né, em outras cidades, outros países, como nós podemos ver aqui na obra evangelística do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, meus amados, o Marcos, o evangelista, ele foi chamado por Paulo lá ali no final, né, da vida, novamente, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, nós podemos ver ali que Paulo ele chama novamente o cooperador Marcos para se inteirar na obra evangelística, na obra missionária. Então, o Marcos, ele era filho de Pedro na fé, e nós costumamos utilizar, digamos, a palavra, olha, fulano é meu pai na fé, eu sou mãe na fé de fulano, porque essa é a ideia que se traz de quando você trabalha, de quando você evangeliza, de quando você consegue conquistar alguém para Cristo. Então as pessoas de fato veem você como o pai da fé, o pai na fé, aquele que de fato conduziu você à fé cristã. Então aconteceu aqui, meus amados, com Marcos. Marcos ele teve a oportunidade ali de ser evangelizado por Pedro, conforme 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 13, vocês podem conferir. E um dos pais da igreja cristã, chamado Papias, informa que Marcos ele seria o intérprete de Pedro, né? Aí você pergunta, primeiramente, o nome Marcos, ele não é puramente judeu. Então perceba que Marcos ele não era em si, o seu nome não era judeu, era nome romano. Então Papias, um dos pais da igreja, vai informar que Marcos ele é intérprete de Pedro, né? Ali quando Pedro ia pregar o evangelho. E conforme observamos aqui, quando foi escrito esse evangelho? Quando foi, né, na verdade, escrito? Onde foi escrito o evangelho de Marcos? Então, alguns estudiosos, e essas datas, eu quero dizer para vocês que varia muito, acreditam que foi entre 55 ao ano 70, ali depois de Cristo, que o evangelho ele foi escrito, ele foi composto. No ano 70, Jerusalém é destruída pelo general Tito, e depois de 143 dias de cerco ali em Jerusalém, né, o cerco, cerca de 600 mil judeus morreram.
Então é quando o general Tito ele entra pesadamente ali na Judéia, em Jerusalém, e eles vão tomar Jerusalém. Por quê, irmãos? Porque houve a revolta dos judeus. Os judeus, eles se revoltam contra o Império Romano. Interessante que você vê que tanto a questão bélica dos judeus, como também seu preparo para a guerra, nem se comparava com o preparo e a questão bélica dos romanos. Mas mesmo assim, eles resolveram se revoltar ou se fazer motim contra Roma, né? O que de fato se deram mal, porque o general Tito ele entrou pesadamente, né, contra Jerusalém, destruiu Jerusalém, muitas pessoas morreram, cerca de 600 mil judeus morreram, os objetos do templo foi levado por Tito para Roma, inclusive alguns estudiosos tentam entender onde é que está esses elementos do templo que foi levado por Tito. Ele levou, por exemplo, candelabro, levou as bacias, as mesas, alguns ali do primeiro século, outros do tempo de Salomão. Então levou. E alguns sugerem que esses objetos que eram do templo faz parte do acervo do Museu Interno de Roma. Ninguém tem acesso a isso, então está escondido. Inclusive alguns sugerem que a própria Arca da Aliança está lá. Claro que isso aí não vem ao caso, até porque, meus amados, acredita-se que a Arca da Aliança ela sumiu há muito tempo. Creio que no tempo de Jesus, talvez essa arca ela não estava lá mais, entendeu? Então houve muitas guerras, então tantas coisas, tantos objetos do templo foi levado em cada guerra que foi enfrentada, né? Em cada invasão que Jerusalém sofria, então levava-se alguma coisa. E o local que Marcos ele vai escrever esse evangelho, ele estava em Roma. Marcos estava em Roma, então ele passa a escrever de lá. E quem são os destinatários? Eram os cristãos que viviam em Roma, como a gente pode ver. Os cristãos que viviam em Roma, então foram alvos desse escrito, desse evangelho de Marcos. E aqui desejavam ter um resumo dos ensinos de Pedro, o que é que Pedro estava ensinando. Então perceba que Marcos ele aprendeu muito com Pedro. Pedro foi o homem que viveu ao lado de Jesus Cristo, ele foi, digamos, um dos braços direitos de Jesus Cristo. Então perceba que Marcos tinha muito a aprender com Pedro. Então os destinatários, aqueles cristãos que moravam em Roma, eles queriam saber, desejavam ter um resumo do que Pedro ensinava. Foi o que Marcos ele vai fazer. Então, quais são as características do Evangelho de Marcos? Observe, meus amados, que primeiro, vai haver uma ênfase totalmente na querigma. Na querigma. Perceba que Marcos, capítulo 1, versículo 1, ele vai tratar Jesus como Filho de Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 14, trata Jesus como pregador, como aquele que vai pregar as boas novas. Já Marcos, capítulo 8, versículo 35, traz aqui, meus amados, a mensagem que dá vida. A mensagem que dá vida. E Marcos 13, 10, capítulo 16 e 15, mostra aqui que deve ser pregado o evangelho ao mundo inteiro. Então a mensagem da boa nova, a mensagem da salvação, deve ser pregado no mundo inteiro. Todos precisam conhecer, na verdade, a palavra de Deus. Aí passando adiante, nós temos aqui algumas características ainda do Evangelho de Marcos. A popularidade do Evangelho de Cristo. Percebam, meus amados, que Marcos ele vai mostrar como o Evangelho, ou como o ministério do Senhor Jesus Cristo foi popular, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia, como também nos arredores ali da Judéia. Então, multidões, conforme observamos no Evangelho de Marcos, então se vocês não tiveram a oportunidade de ler esse Evangelho, leiam, e vocês vão ver que multidões rodeavam Jesus. Então, multidões cercavam Jesus Cristo. Então, meus amados, perceba que o ministério de Cristo foi muito popular, porque ele pregava a palavra de Deus. Então, veja a diferença entre a popularidade de Cristo
e a popularidade de certos líderes religiosos, que chamam a popularidade para si. Jesus, ele vai mostrar o reino. Jesus, ele mostra o Pai. Então, meus amados, a terceira característica é sobre a identidade de Cristo. Perceba que, primeiro, observamos em Marcos capítulo 1, versículo 11, capítulo 9, versículo 7, que o Pai chama de filho amado, chama Jesus de filho amado. Ele fala: este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Os próprios demônios, conforme observamos, eles confessavam que Jesus era o Santo de Deus, conforme Marcos capítulo 1, versículo 24. Já Bartimeu, aquele cego, vai chamar Jesus de filho de Davi. Por quê, meus amados? Jesus Cristo era da descendência, era da raiz de Davi. Perceba que Marcos, ele não vai se interessar muito em trazer genealogia. Ele não vai dizer de onde Jesus veio. Ele não mostra, ele não começa. Diferente de Mateus, Mateus, como foi um livro escrito para os judeus, então Mateus, ele faz questão de mostrar a genealogia de Jesus Cristo. Ele mostra a raiz. Já Marcos, ele não tem essa preocupação. Mas você percebe que dentro do Evangelho, o próprio Bartimeu, ele vai reconhecer essa raiz, essa descendência real de Jesus. Ele vai dizer que Jesus Cristo, ele era o filho de Davi, ou seja, aquele que veio da descendência de Davi, conforme Marcos 10, 47. Já Caifás, o sumo sacerdote, vai perguntar se ele era o Cristo. Você é o Cristo? Então veja que aqui nessa terceira característica, então vai estar pautado na identidade de quem era Jesus Cristo. Ele era filho amado, testemunhado por Deus, Pai. Os demônios confessavam que ele era o Santo de Deus. Bartimeu, o cego, vai confirmar a genealogia de Jesus Cristo, a raiz de Jesus. Ele vai dizer que ele era filho de Davi. Caifás, o sumo sacerdote, de tanto ele ouvir os milagres de Cristo, ouvir falar de Cristo, seu ensinamento, ele vai perguntar: és o Cristo? Tu és o Cristo? Marcos 14, 61. E Pilatos, ele vai interrogar Jesus dizendo: és o rei dos judeus? Então perceba que ao observarmos essas características sobre a identidade de Cristo, então fica a questão: o mundo precisa saber quem é Cristo, que ele é o Filho amado, conforme Deus testemunhou, Deus Pai, conforme os demônios confessaram que ele era o Santo de Deus, conforme Bartimeu, ele clamou, ele gritou, dizendo que ele era o filho de Davi. O próprio Caifás, ele vai dizer que ele era o Cristo, mesmo que interrogação. E Pilatos interroga dizendo: és o rei dos judeus? Conforme Marcos 15, 2. Então veja, meus amados, que ele vai fechar aqui, nessa parte da identidade, com a pergunta: ele é o rei dos judeus? Tu és o rei? Tu és aquele que de fato vai sentar no trono? Então, houve essa pergunta. E outra característica, meus amados, é que o Evangelho de Marcos é o Evangelho de ação, é um Evangelho que vai se movimentar, um Evangelho que de fato mostra movimento, que mostra ação. E por que isto? Porque Marcos, ele vai descrever não um Jesus pregado em uma cruz, conforme a religião católica. Ele não vai pregar um Jesus morto, não prega um Jesus parado. Ele vai pregar, meus amados, um Jesus que estava em atividade, um Jesus enérgico, um Jesus que agia rapidamente, um Jesus que de fato se movimentava, um Jesus que falava, Jesus que ria, Jesus que agia. Então veja que o Evangelho aqui, meus amados, é o Evangelho de ação. E veja, meus queridos, que o advérbio eutes, no grego, imediatamente, ou logo, ou então, ocorre mais de 40 vezes em Marcos. Então veja que esse advérbio aqui, eutes, ele significa imediatamente. E logo saiu, imediatamente partiu Jesus. Então saiu Jesus para a Galileia. Então ele vai ocorrer esse advérbio 40 vezes no Evangelho de Marcos, para vocês perceberem que ele era um evangelho de ação, um evangelho que agia. E aqui, meus amados, a quinta característica, ele vai trazer aqui, vai tratar Jesus como o Filho de Deus, verdadeiro Filho de Deus. Enquanto
Mateus, ele vai mostrar que Jesus Cristo, ele era o rei aqui. Ele vai tratar, na verdade, Jesus como o rei, falar sobre o reino de Deus. Marcos, ele trata Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, ou ele vai tratar da divindade de Cristo. Então, Jesus disse a todos que era Filho de Deus, e o demonstrou através do seu poder para curar, para libertar, para deter as forças da natureza, como nós observamos, que ele vai acalmar a bravura do mar da Galileia. Ele vai, de fato, meus amados, fazer com que o tempo pare conforme a sua morte na cruz. Então o tempo escurece, o tempo para. Então mostra aqui todo o poderio de Jesus como Deus. Então ele vai tratar aqui de uma forma mais restrita sobre a divindade de Cristo. Outra característica que nos é apresentada é que Jesus é apresentado como servo. Ao mesmo tempo que Marcos apresenta Jesus como Deus, através dos seus atributos, ele vai trazer também Jesus como homem. Ao mesmo tempo que Jesus era Deus, Jesus era homem. Então veja, 100% Deus, 100% homem. Ao mesmo tempo que Jesus agia poderosamente, Jesus chorava, Jesus sorria, Jesus tinha sentimento, tinha dores. Então veja por quê? Porque ele era homem. Como servo, Jesus foi tentado, Jesus ele foi falsamente acusado, ele teve que ir a um tribunal humano, ele foi perseguido, ele foi ferido, ele foi cuspido, como nós observamos, e ele foi crucificado, pregado em uma cruz. E ele sangrou. As suas chagas, na verdade, sangraram. Então, meus amados, perceba isso. Observa bem. Quando pregamos quem é esse Jesus Cristo, ele é Deus, mas ele é também homem. Ou seja, quem pode conhecer o homem de forma completa? O médico, qualquer um? Não. Jesus, ele conhece o homem. Ele conhece toda a estrutura, ele conhece todo o sentimento humano. Por quê? Porque ele viveu como homem aqui neste mundo. E a outra característica do Evangelho de Marcos é que Jesus ele tem poder para operar milagres. Então veja que em cada capítulo existe sempre o registro de pelo menos um milagre. Então Marcos ele vai dar ênfase aos milagres de Cristo. Ele vai mostrar que Jesus Cristo ele tinha poder para curar cego, ele tinha poder para ressuscitar mortos, ele tinha poder, meus amados irmãos, para fazer o impossível neste mundo. Aquilo que de fato era impossível ao homem, para Jesus não era impossível. Ele ressuscitou Lázaro, observamos. Ele curou o cego de nascença, ele curou o coxo de nascença. Então perceba que ele vai aqui agir, mostrar seu poder como Deus e também através de seus milagres. A oitava característica é a ênfase aqui em Marcos no sofrimento de Cristo. Então veja que os dias finais em Jerusalém, conforme o capítulo 11, vai ocupar quase um terço do Evangelho, mostrando o sofrimento de Cristo. Então veja, ele não sofreu apenas na cruz, mas ele sofreu porque sabia que ia ser traído, ele sofreu que sabia que ia ser negado por Pedro, ele sofreu porque sabia que seus discípulos o abandonariam. Então veja que houve sofrimento até o final, até ali a morte da cruz. Então, meus amados, Marcos ele vai trazer aqui a ênfase do sofrimento de Cristo. Então observe que a mensagem central aqui do Evangelho de Marcos vai estar em Marcos capítulo 1, versículo 1, que diz que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui nós observamos o anúncio da mensagem. Que mensagem é essa? O Evangelho de Jesus. Quem era Jesus? Verdadeiro homem. Quem era Jesus? Era o Cristo, o ungido. Quem era Jesus? Era o Filho de Deus, verdadeiramente Deus. Então veja que Marcos ele vai atentar, ele vai mostrar, ele vai apontar para esse aspecto aqui da mensagem central do seu Evangelho. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, que é a mensagem central
do Evangelho. Ok, meus amados? Então, observamos aqui, dentro desse slide que nós apresentamos, que Jesus Cristo, ele como Filho de Deus, ele sofreu torturas, ele foi açoitado, ele foi, digamos, massacrado pelo ser humano, mas Marcos ele vai mostrar o lado divino de Cristo. Marcos ele vai mostrar, de fato, que Jesus Cristo, ele sendo Deus, ele tinha que sofrer aquelas amarguras para que hoje nós tivéssemos a salvação assim apresentada e ofertada a cada um de nós. Tá certo, meus amados? Justificado é ser declarado justo, embora eu não seja. Justificado é ser colocado no nível de Cristo